Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para todo mundo que está assistindo esse vídeo, eu sou o João Moreira, aluno de medicina da Unicerrado. É, faço parte do grupo 10 de MISCO 4 e esse grupo é composto por Augusto Mortosa, Fabrícia Dantas, Guilherme Augusto, eu, o Pedro Augusto e a Sara de Paula. Hoje nós vamos falar sobre o tema de sexualidade infantil e sistema reprodutivo. E esse trabalho vai ser apresentado por mim e pelo Pedro. Eu vou começar falando um pouco sobre a sexualidade, a puberdade e o sistema reprodutivo. E o Pedro vai falar mais especificamente sobre o sistema reprodutivo masculino e o sistema reprodutivo feminino. Então, como eu disse, primeiramente eu vou falar sobre a sexualidade e vou explicar um pouco sobre a diferença entre sexualidade e gênero. A sexualidade, ela é uma forma de expressar os seus desejos e prazeres. E já o gênero é se a pessoa é mulher ou homem, ou seja, é a diferença entre o feminino e o masculino. E tanto a sexualidade quanto o gênero, elas são socialmente construídas a partir de experiências sociais de cada indivíduo. Ou seja, vai da cultura de cada família, de cada pessoa. E considerando essas normas de cultura, da qual ele participa, vai ser diferente de para cada indivíduo. Agora eu vou falar um pouco sobre a puberdade. A puberdade ela é marcada como a saída da infância. E nas meninas e nos meninos ela vem de forma diferente, mas ambas são chamadas como início da puberdade. Nos meninos, a primeira ejaculação e nas meninas é a primeira menstruação. Além disso, tem outros fatores é, que determinam o início da puberdade. E nos meninos tem, por exemplo, o aparecimento de pelos no rosto, na região genital, nas axilas, a voz começa a engrossar, além de modificações no corpo, como o aparecimento de músculos e o crescimento maior. Já nas meninas, os outros aparecimentos são o aumento da mama, o, o encorpamento, o crescimento também, o início, a formação de curvas, o crescimento também de pelos na região genital e entre outros. Agora eu vou dar uma introduzida no sistema reprodutor ou sistema genital e o Pedro vai continuar depois. E como vocês devem conhecer já, o sistema reprodutivo existe nos homens e nas mulheres. E o gameta que é produzido em cada sistema reprodutivo são esses mostrados na imagem, como nos homens os espermatozoides e nas mulheres o óvulo. O sistema reprodutor ele é responsável por proporcionar condições adequadas para a reprodução. O sistema genital masculino ele é responsável por produzir o espermatozoide, que é o gameta masculino. E o sistema genital feminino produz o óvulo, que é o gameta feminino. A função desse sistema, ele é tanto feminino quanto masculino, é a produção desses gametas, é a principal função. E os gametas, eles são produzidos nas gônadas, que tem as gônadas masculinas, que são os testículos, e as femininas, que são os ovários. E quando esses gametas se unem, eles se fecundam, o espermatozoide fecunda o óvulo e dá origem ao zigoto. Essa fecundação ela ocorre dentro do útero da mulher. E essa fecundação ela dá origem a um novo ser vivo, ao zigoto, que vai garantir a multiplicação da nossa espécie. Olá a todos que estão vendo esse vídeo, eu sou Pedro Augusto e continuando o que meu colega de trabalho, João Moreira, falou, vou falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino ele é responsável pela produção dos espermatozoides,
que são os gametas masculinos. E esse sistema reprodutor, ele é formado tanto por órgãos externos quanto por órgãos internos. O pênis e o sacro escrotal são chamados de órgãos reprodutores externos, enquanto que os órgãos internos são compostos pelos testículos, pelo epidídimo, pelos ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais, como a gente pode ver nessa imagem do sistema reprodutor masculino. Agora falando um pouco sobre cada um deles. O testículo, na verdade os testículos, né, são as gônadas masculinas. E essas gônadas, elas estão localizadas dentro do sacro escrotal, que é também conhecido por escroto, né? Esse sacro escrotal que vai envolver os nossos testículos. Esses testículos, eles são formados por vários túbulos enrolados, chamados de túbulos seminíferos. E é nesses locais onde os espermatozoides serão produzidos. E além de produzir os gametas, que são os espermatozoides, os testículos também têm a função de produzir a testosterona, que é um hormônio muito importante para o funcionamento e o desenvolvimento do nosso organismo. Agora falando um pouco sobre o epidídimo. Então, após sair dos túbulos seminíferos, né, que é o local onde são produzidos os espermatozoides, esses espermatozoides eles vão seguir para o epidídimo, que é formado por túbulos espiralados. E é nesse local onde os espermatozoides vão adquirir a sua maturidade e é ali também que eles vão tornar-se móveis, ou seja, eles vão adquirir a sua motilidade. E no momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto deferente. E esse ducto, ele encontra com o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório. Ou seja, o encontro do ducto deferente juntamente com o ducto da vesícula seminal vão formar o ducto ejaculatório. E por sua vez, esse ducto ejaculatório vai desembocar na uretra. E a uretra é o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e ela ela tem a função de passar tanto o sêmen quanto a urina, ou seja, ela é um canal comum tanto do sistema urinário como do sistema reprodutor. E isso é diferente do sistema reprodutor feminino, onde são passagens diferentes, né? A urina, o sistema urinário, tem uma passagem que é a uretra, e o sistema reprodutor tem outro canal que é a vagina. Então essa é uma diferença do sistema reprodutor masculino para o feminino. E agora falando um pouco sobre as vesículas seminais. Então as vesículas seminais, elas são responsáveis por secretarem cerca de 60% do volume do sêmen. E essa substância, ela tem a função de servir energia, né, para os espermatozoides. Já a próstata, ela secreta um fluido que compõe o sêmen, que contém algumas enzimas e também nutrientes para esses espermatozoides, ou seja, vão servir de energia, de combustível para esses espermatozoides. E as glândulas bulbouretrais, elas são duas glândulas, né? E elas também têm a função de secretar um muco claro que vai neutralizar a uretra, auxiliando então, facilitando a passagem desses espermatozoides. Então ela vai deixar essa uretra mais alcalina, vai alcalinizar, neutralizar essa uretra. Então, falando um pouco agora sobre o sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino, ele tem a função, ele é responsável pela produção dos gametas femininos, que no caso é o óvulo, e também por alguns hormônios. Além disso, o sistema reprodutor feminino, diferentemente do reprodutor masculino, onde o reprodutor masculino apresenta o sistema urinário e o sistema reprodutor
comungando de um mesmo canal, que é a uretra, né, para a passagem da urina e do líquido seminal dos espermatozoides. Aqui no sistema reprodutor feminino é diferente, onde o sistema urinário apresenta a uretra como canal e o sistema reprodutor apresenta seu próprio canal, que no caso é a vagina. E além disso, o sistema reprodutor feminino, ele também serve de local para a fecundação. Geralmente essa fecundação ela ocorre nas tubas uterinas e também para o desenvolvimento do bebê, que no caso esse desenvolvimento ocorre no útero. E assim como no sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e os órgãos internos. Os órgãos externos, eles recebem a denominação geral de vulva. E essa vulva, ela inclui os lábios maiores, os lábios menores, o clitóris e as aberturas da uretra e da vagina. Então, a abertura da uretra, por onde passa a urina, e a vagina está relacionada com o sistema reprodutor feminino. E os órgãos internos, que incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então, como a gente pode observar nessa imagem do slide de vocês. E agora falando um pouco sobre cada uma dessas estruturas. Então, o ovário, no corpo feminino, a gente observa a presença de 2 ovários, né? Os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. E além disso, é nesses órgãos que são produzidos os hormônios, que é a progesterona e o estrogênio, onde esses 2 hormônios eles estão relacionados intimamente com a manutenção do ciclo menstrual. E agora falando um pouco sobre as tubas uterinas. Então, as tubas uterinas no nosso organismo, quer dizer, feminino, observa-se a presença de 2 tubas uterinas, as quais vão apresentar uma extremidade que atravessa a parede do útero e a outra extremidade que se abre próximo ao ovário. E essa, por sua vez, tem os prolongamentos que são denominados fímbrias. E como eu havia dito, é nesses lugares onde ocorre a fecundação. Agora o útero ele é um órgão muscular onde se desenvolve o bebê durante a gravidez. E o útero, ele apresenta 3 camadas, por isso ele é um órgão espesso. A sua primeira camada, que é a camada mais espessa, ela é chamada de miométrio. E ela é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. Já a sua camada interna é a chamada de endométrio. E essa camada, por sua vez, ela é caracterizada por ser perdida durante a menstruação. Então, as meninas, quando elas estão no período de menstruação, elas estão eliminando do seu organismo o endométrio. E por último, a última camada, que é o colo do útero, que também é chamado de cérvix. Agora falando um pouco sobre a vagina. Então, a vagina é um canal elástico por onde ocorre inserido o pênis durante a relação sexual. E também é nesse local por onde o bebê passa durante o parto normal. E por último, a vulva, né, que é considerado um órgão do sistema reprodutor feminino externo. Né? Então a vulva ela é a genitália externa feminina e fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores, a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clitóris. Esse último, que é o clitóris, ele é formado por um tecido erétil. Ele apresenta muitas terminações nervosas, sendo considerado um local de grande sensibilidade para as mulheres. Então, por último, agora as nossas referências, né? A gente tirou alguns dados de um artigo que fala sobre as contribuições para a sexualidade infantil. Também tiramos algumas informações do livro Guyton, que é um livro de fisiologia, e também algumas informações do livro Tortora.
Porém, tiramos algumas informações mais simples, né, mais básicas para o melhor entendimento de vocês. Não queríamos aprofundar tanto para não dificultar, né, essa aprendizado de vocês. Por isso falamos de forma mais simples, mais rápida, para esse melhor entendimento, né? E se falarmos de forma mais específica, acaba que a gente pula o ensino fundamental de vocês e vai para o ensino superior, e é isso. Vai atrapalhar esse entendimento, a gente não quer isso. E é isso, obrigado pela compreensão e pela paciência de quem assistiu essa apresentação. Que vocês fiquem com Deus e até mais.